Olá, bom dia a todos. Me chamo Francisco. Hoje eu vim falar um pouco sobre um artigo do Rinaldo Chinazzi, professor da Universidade do Colorado. A gente vai falar um pouco sobre processos de nascimento e morte, dentro da área de processos estocásticos. E eu vou apresentar o modelo de dispersão aleatória, introduzido por esse autor, e comparar ele com modelos convencionais de processos de nascimento e morte. Então, a temática da apresentação que eu escolhi foram formigas. Então, vou começar com essa notícia trágica, né? Que pelo visto 1 milhão de formigas foi encontrada morta, flutuando numa enchente. Infelizmente eu não sei quando isso aconteceu, mas vamos entender um pouco como que a gente pode modelar esse tipo de populações, então. A gente tem que pensar que esses indivíduos poderiam ser formigas, poderiam ser pessoas. Eles vivem em colônias que prosperam por algum tempo, porém ocorre algum evento externo, ou escassez de recursos, ou uma pandemia, ou apenas fatores aleatórios mesmo que fazem essa colônia colapsar. E com esse colapso, alguns indivíduos que sobreviverem vão se dispersar de maneira aleatória, procurando criar ou participar de novas colônias que podem ou não prosperar dependendo do ambiente que encontrarem. Então, a gente vai, nessa apresentação, estudar um pouco esse modelo de dispersão aleatória que o autor define, e a gente vai comparar ele com o modelo nulo também para tentar avaliar se a dispersão é realmente uma boa estratégia para a sobrevivência. Bom, como eu acabei de descrever então, o modelo de dispersão vai ser formado por esse passo a passo. Os indivíduos iniciam uma colônia, essa colônia vai prosperar até que ela colapsa devido a ou a exaustão de recursos ou algum fator externo, como eu acabei de mencionar. Alguns dos indivíduos dessa colônia vão sobreviver ao colapso. Eles vão se dispersar e formar outras colônias. Essas novas colônias, por sua vez, vão começar, prosperar ou não, colapsar, os indivíduos se mudarem e o padrão assim vai continuando. A gente agora vai buscar modelar esse processo e depois comparar ele com outras estratégias. Bom, algumas coisas que a gente tem que assumir são que as colônias são independentes, cada uma das colônias é uma cadeia de nascimento e morte, com a taxa de morte fixa, e a taxa de nascimento é um certo lambda que vem de uma distribuição fixa, chamada de μ. Em cada tempo aleatório t, podem chegar ou sair mais indivíduos, né? É um processo estocástico. E além disso, como incremento aos processos clássicos de nascimento e morte, em cada um desses tempos t, cada um dos indivíduos da colônia pode sair e iniciar sua própria colônia de maneira independente. Cada nova colônia, gerada por esses fugitivos, assim por dizer, ela vai ter uma nova taxa de nascimento. A taxa de morte nesse trabalho ela é sempre fixa em 1. Porém, esse novo lambda amostrado, dessa nova colônia, ele vai ter a mesma distribuição do que o lambda da colônia anterior. Mas isso não significa que eles são iguais, só que eles provêm da mesma distribuição. Essa dupla, a taxa de nascimento com os tempos de nascimento e morte, ela é independente. Embora não seja necessário que as duas variáveis sejam independentes entre si, e sim que só essa dupla seja independente. Tudo bem? Bom, a gente, para tentar comparar a estratégia desse modelo de dispersão, a gente vai focar nosso estudo nas distribuições em que o lambda está próximo de 1. Por quê? Se a gente lembrar de processos de nascimento e morte clássicos, a gente tem que quando a taxa de nascimento e a taxa de morte são iguais, muita coisa pode acontecer, né? A colônia pode prosperar, como ela pode colapsar. Então, a gente quer entender esse comportamento limite aqui. Bom, então, descrito todas essas coisas que a gente tem que assumir, vamos para o teorema 1.
Se todas as condições que a gente acabou de descrever forem satisfeitas, ou seja, colônias independentes, colônias cadeia de nascimento e morte, com taxas lambda de uma distribuição μ, taxa de morte fixa. Os tempos de nascimento e morte são amostrados de uma distribuição nu fixa também. E o incremento aí, como eu tinha falado, é que cada um desses tempos t tem a chance dos indivíduos da colônia saírem e iniciarem a colônia nova deles. Bom, essa população ela vai sobreviver se a esperança do exponencial desse lambda menos 1 tal for maior do que 1. O que isso quer dizer? Se a gente olhar no corolário 1, a gente vai ter então, pensa assim, que esse lambdazão, ele é todos os lambdazinhos de todas as colônias que você observou, certo? Se você pegar todas essas taxas de nascimento das colônias que você observou e calcular a média delas, esse vai ser o seu esperança de lambda grande que ele está falando aqui, certo? Então, se você pegar essa média dos lambdas e ela for maior do que 1, a população sobrevive, tá tudo bem. Nada de novo aqui, né? Porque no processo de nascimento e morte clássico, se a gente pensar a taxa de nascimento maior do que a taxa de morte, a população sobrevive, né? Mas o interessante desse corolário é que se a esperança do lambdazão for igual a 1, tem uma condição aqui, o lambdazão não pode ser constante. Mas se isso aqui for satisfeito, então a população também sobrevive. Vamos parar um pouco aqui agora e pensar nisso. Eu tinha acabado de falar que nos processos de nascimento e morte clássicos aconteciam coisas estranhas quando tinha a taxa de nascimento igual à taxa de morte, ou seja, quando o lambda fosse igual a 1. Vamos avaliar um pouco então o que acontece nas cadeias. Eu trouxe aqui algumas cadeias que eu gerei no R. O autor, no artigo dele, ele leva para um exemplo mais teórico. Ele traz um exemplo que a esperança do lambdazão ela pode ser arbitrariamente perto de 0 e ainda assim o processo é capaz de sobreviver. Então isso é algo muito interessante também, né, para a gente avaliar a robustez desse modelo de dispersão, né, que ele é capaz de garantir a sobrevivência dos indivíduos mesmo quando a taxa de nascimento tiver valores críticos, né? Bom, em vez de apresentar esse exemplo, eu trouxe cadeias de nascimento e morte usuais implementadas para a gente avaliar o que acontece perto da taxa crítica, tá bom? Então eu utilizei esse pacote no R, o doBED. Esse doBED ele vai ter uma função chamada Birth Depth Simulant, que é uma simulação de nascimentos e mortes. Essa função ela vai gerar cadeias de Markov com os parâmetros que a gente estabelecer aqui. Por exemplo, o T, que é a duração que a gente está interessado em observar do nosso processo. Aqui no caso, eu observei por 30 unidades de tempo. O lambda, que é a nossa taxa de nascimento. Aqui a gente está interessado, então, em estudar valores de lambda que sejam abaixo e acima, mais próximos de 1, né? Temos aqui o μ, que é a nossa taxa de morte, que nesse trabalho ela é fixa em 1. E temos aqui o nu, que não é utilizado aqui nesse escopo, que seria uma taxa de migração, que está definida como 0. E por último, a gente tem que passar para a nossa função o estado inicial que a gente quer começar a partir dali a observar, né? Então, para manter simples, eu defini 3 cadeias só. Uma com lambda 0,9, uma com lambda 1 e uma com lambda 1.1. E vamos comparar então o que acontece com esses 3 lambdas. Primeiro eu gerei para n igual a 3. Ou seja, pensa assim, em vez de ser o Adão e a Eva, tem o Adão e a Eva e mais um cabra. E você começa desses 3, pode ou nascer um indivíduo ou morrer um indivíduo em um tempo aleatório t. E a gente vai monitorando o crescimento dessa comunidade por 30 unidades de tempo. Aqui a gente pode observar que a cadeia com lambda maior do que 1 foi a única que a população sobreviveu, né?
porque era muito pouca gente. Então, no Lambda 09, você vê que durou muito pouco. No Lambda 1, durou menos ainda do que o 0.9. Vamos aumentar o N, então. Agora aqui eu comecei com 20 indivíduos. Vamos analisar esse comportamento, então. A gente pode ver aqui, de forma similar, que a gente observou na cadeia só com 3, o processo com lambda 1.1, a população cresce de forma muito rápida. Se a gente tivesse com N maior, provavelmente isso aqui explodiria muito rápido. Contudo, a cadeia lambda 0.9 foi durando, morreu aqui perto do... A população foi extinta perto do tempo 28, mais ou menos. Engraçado que o lambda igual a 1 foi ainda menor do que o lambda 0.9. Lembrando que, como isso aqui é um processo estocástico, então esses valores são aleatórios, né? Então, por isso que isso acontece. Mas, via de regra, a gente espera que lambdas maiores aumentem o tempo de sobrevivência do processo, tá bom? Por último, vamos avaliar agora com um N maior ainda, N50. Aqui já ficou mais interessante. Porque o que aconteceu? Com lambdas críticos, a população pode sobreviver ou não, como eu havia dito. Nesse caso, N igual a 50 foi o suficiente para fazer com que o valor crítico de lambda a população sobrevivesse, enquanto que para lambda 0.9 não foi o suficiente. Em menos de 10 dias aquela população foi extinta. Moral da história. Valores críticos de lambda, como 1, a população pode sobreviver ou não. Valores abaixo, a população vai ser extinta. Valores acima de 1, a população sobrevive. Isso em processos de nascimento e morte clássicos, tá bom? Isso aqui a gente está falando de processos clássicos. Se eu estivesse pensando no modelo que o autor propôs, a gente teria que olhar para cada um desses T's. Pensa que assim, o T é contínuo. O T ele é o tempo que nasce ou morre um indivíduo. Em cada um desses T's aqui que eu observei, então sempre que o gráfico se mexeu, nesse T pode acontecer de todo mundo se dispersar e cada um desses indivíduos vai começar a sua própria colônia. Então, esse é um modelo mais sofisticado, né? Eu aqui trouxe implementado o modelo mais simples mesmo, só para deixar bem didático o que acontece com essas taxas críticas do lambda, tá bom? Beleza. Então agora a gente vai introduzir o modelo nulo, que é para comparar com esse modelo de dispersão aleatória, que a gente falou até então, e ver se realmente ele é melhor. E, spoiler, ele é sim. Teorema 2. Vamos considerar então uma cadeia de nascimento e morte no ambiente aleatório, que é igual para todo mundo, ou seja, todos os indivíduos estão expostos ao mesmo ambiente, certo? Taxa de morte fixa em 1, da mesma maneira. A novidade aqui é que a taxa de nascimento ela vai mudar em cada um dos tempos t. Então, você está lá no primeiro instante, x0, você vai ter uma taxa tal 1. Você nasceu, morreu alguém, você foi para o próximo passo. A taxa de nascimento e morte mudou, agora ela é tal 2. E assim por diante. Em cada t, a gente tem um novo tal. Beleza? As taxas de nascimento elas são amostradas do nosso mesmo mi fixado. Ou seja, elas provêm da mesma distribuição, porém ela vai mudando ao longo dos tempos. Naquele caso, a gente sorteava uma e ficava com ela até o final. Vamos assumir então também que a esperança desses talzinhos e a esperança do lambda grande são finitas. E então a gente vai ter... E os tempos tal são independentes. Então a gente vai ter que o processo vai sobreviver somente se a esperança do lambdazão for maior do que 1. Opa, peraí. Vamos voltar um pouco aqui. No Teorema 1, ele garantia pra gente que se a esperança dessa contaiada fosse maior do que 1, a população sobrevivia, né? Mas a gente pode tirar uma consequência do Teorema 1 que, beleza, se a esperança do lambda for maior do que 1, a população sobrevive. Só que ainda mais. Se a esperança do lambdazão for igual a 1, e ele não for constante, então a população também sobrevive.
Então, pera, volta lá. O modelo nulo garante a sobrevivência para a esperança de lambdazão maior do que 1. O modelo de dispersão também garante para a esperança de lambdazão maior do que 1. Contudo, o modelo de dispersão aleatória ele também garante a sobrevivência daquela população quando a esperança do lambda for igual a 1. E também, como eu disse, o autor no trabalho ele encontra lá um exemplo que essa esperança aqui, para o modelo de dispersão, ela pode ser arbitrariamente próxima de 0 e o processo ainda assim sobrevive. Opa, peraí. Então, a gente pode concluir, a partir desse teorema 2, que se a gente não tiver a dispersão, o modelo com o mesmo ambiente, aleatório para todo mundo, ele não auxilia na sobrevivência. Por quê? Porque se a gente pega uma cadeia de nascimento e morte, com aquela mesma esperança de lambdazão, o processo, e for próximo de 1, o processo vai sobreviver, que nem no modelo de dispersão. Porém, se essa taxa for igual a 1 ou menor do que 1, o modelo nulo não assegura a sobrevivência da espécie, enquanto que no modelo clássico de nascimento e morte, a taxa crítica ela geralmente vai levar à extinção, mas o processo pode sobreviver, enquanto que no modelo de dispersão, mesmo com a taxa igual ou mesmo menor do que 1, ainda assim a população pode sobreviver. Ou seja, o modelo de dispersão, teoricamente, mostrou-se muito mais capaz de assegurar a sobrevivência daquela população, mesmo com taxas de nascimento baixas. Por quê? O processo foi capaz de sobreviver porque as taxas de nascimento que a gente foi obtendo para uns T's grandes, elas continuaram a ser amostradas de distribuições não degeneradas. Ou seja, o nosso processo foi capaz de sobreviver mesmo com taxas baixas dentro do modelo de dispersão. Por isso ele é capaz de assegurar melhor a sobrevivência dos indivíduos, que era isso que a gente estava interessado em verificar nesse trabalho. Então, boa notícia, gente, tá tudo bem, as formigas vão ficar bem. A título de curiosidade aí, existem mais de 10 quadrilhões de formigas na Terra, então façam as contas aí desse processo para verem que, pelo visto, elas estão bem e não vão morrer, não. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Podem deixar dúvidas aí nos comentários. E essas foram as minhas referências. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Até mais. Valeu!